Meus amados irmãos, hoje vamos deixar Mateus, capítulo 14, do verso 22 adiante. Glória a Deus. E diz assim, meus irmãos: e logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte de chegar já é tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas quando mais quarta bexiga da noite, Jesus para eles caminhando por cima do mar. E o discípulo, vendo caminhando sobre o mar, assustado, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. E Jesus, porém, falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo acima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Desceu do barco, entrou sobre as águas para e ter com Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, hein? Hoje eu vou falar sobre a criança, mas vou falar um pouquinho também, né? Glória a Deus. A gente como pai, como mãe, glória para Jesus, sempre tem trazido nossas crianças para a igreja. Hoje eu tenho um filho de 20 anos, mas antigamente, muitas vezes ele queria abrir, muitas vezes trazia forçado. Nós trazíamos forçado. Hoje ele não vem para a igreja, mas ele já está maior, aí ele faz o que ele quer. Nem tudo que ele faz, né, ele ainda come o meu pirão. Ele quer fazer as coisas mesmo, depois que ele estiver na casa dele, ele vai dizer o que ele quer. Muitas vezes a mãe diz assim: não deixei o meu filho em casa porque ele não queria. Muitas vezes você sai da sua casa, seu filho sai lá para fora, vai brincar. Como o mundo está muito difícil, aquelas pessoas que usam droga, sabe o que faz com teu filho? Pega teu filho no centro e sai fazendo um aviãozinho. Fulano, leva ali, a criança não sabe, e pensa que não, o seu filho ou sua filha entra no mundo das drogas sem você imaginar. É quando você vai gritar, é tarde. Como é que uma criança de 10, 11 anos mais ou menos, ou então não sei, como é que uma criança vai com o pai e não é? Não é. Mesmo que ele tiver de menor, quem manda são nós. Agora de maior, aí quem escolhe o caminho é ele. Faça isso competente. Faça competente. Por quê? É melhor o seu filho chorar agora do que você chorar lá na frente. Quando você sai para a igreja, o seu filho fica brincando, jogando bola, sua filha, né? Glória a Deus. E muitas vezes eu já vi crianças brincando, e mães, e a mãe muitas vezes na igreja, né? E a criança brincando. Quando chega, a pessoa diz: não, a criança está em casa, mas não está em casa. Preste atenção aos seus filhos, porque quando a varinha for fininha, ele pode quebrar. Quando está velha, é difícil quebrar. Mas vamos falar do Senhor. Bem? Glória a Deus. Quem manda dos seus filhos é você. É você que cuida dele. Mas vamos lá. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor no verso 22 diz assim: e logo ordenou Jesus e os seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão.
Meus amados irmãos, Jesus ordenou ao seu discípulo que ele entrasse no barco, fosse para o outro lado. Enquanto isso, Jesus ia despedir da multidão. Glória a Deus. Mas no verso 23, quando Jesus despediu a multidão, Jesus subiu para o monte. Subiu para o monte sozinho para orar, para ficar com o Pai, para falar com o Senhor. Glória a Deus. E muitas vezes também eu e você precisamos sair um pouco da multidão, sair um pouco e subir ao monte para falar com o Senhor, para conversar com Ele. Por quê? Se a gente não orar, se a gente não pedir a Deus, a gente não tem como. Porque a oração é a base fundamental aonde você fala com o Senhor. Glória a Deus. Se a gente não orar e pedir a Deus, aí fica difícil. Glória para Jesus. Tem momentos em nossas vidas que a gente precisa se afastar e um pouco orar. Porque a palavra do Senhor diz: orar sem cessar. Porque quando é você pedindo, aí Mateus fala: quanto mais que a gente bate na porta, um dia a porta vai se abrir. Glória para Jesus. E no verso diz assim, né? Verso 22, diz: despediu a multidão e subiu ao templo. Pronto. Verso 24, o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite se dirigiu Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e de repente, glória a Deus, aquele barco chegou no meio do oceano e ali levantou uma grande tempestade no meio da noite. E os seus discípulos, né, os discípulos estavam assustados, com medo. Glória a Deus. E de repente apareceu Jesus por cima do mar, em cima da água. E ali os discípulos ficou assustados. Glória a Deus. Os discípulos, né, conheciam Jesus. Glória para Jesus. Mas tem momento na nossa vida, glória a Deus, que a luta é tão grande na minha e tua vida, o inimigo bota tanta coisa na tua mente ou na minha mente, a gente não consegue ver Jesus. Não consegue, a gente não consegue ver quem é quem. Glória a Deus. E ali os discípulos ficou assustados, dizendo: Jesus ali é, dizendo para Jesus ali é um fantasma. Mas Jesus dizendo: não sou eu. Glória a Deus. Aí tem momentos que a gente, o inimigo bota a ilusão na nossa mente, as lutas do dia a dia, com a nossa família, no trabalho, alguma coisa nos tira o foco. A gente não consegue ver Jesus. Mas Jesus diz para mim assim, para você: sou eu. Preste atenção nele, porque sou eu que estou andando por cima do mar. Glória a Deus. E diz aqui no verso 26. No verso 27, diz assim: Jesus, porém, falando logo, dizendo: tenho bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus fala para o discípulo, né? Tem bom ânimo, não temas, sou eu. E aí o discípulo com medo. Aí no verso 28, respondeu Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-te, que eu vou contigo por cima das águas. Glória para Jesus. Jesus disse: pois vem, Pedro. E ali Pedro desceu do barco, glória a Deus, e foi por cima da água, né? Ali muitas vezes ali os discípulos, seus companheiros, Pedro, imagina Pedro dizendo assim, né? O discípulo dizendo para ele, naquele barco: Pedro, vai para onde, Pedro? Glória a Deus. Tem muitos que tem Pedro que quer fazer, mas tem muitos que não quer deixar. Glória a Deus. Pedro é aquele cara, é aquele cara afoito, tem muitos Pedro, e também tem muitos Tomé, tem muitos João, cada um são uma função das nossas vidas. E
E de repente todos nós somos aqui, um pouco de Pedro, um pouco de João, um pouco de Tomé, um pouco de discípulos. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, glória para Jesus, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Glória para Jesus. E quando Pedro começou a caminhar, meus irmãos, ele começou a afundar. Porque o vento era contrário. Glória a Deus. O vento veio tirar a atenção. O vento veio tirar a atenção de Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes o vento, os problemas, faz em você tirar a atenção de Jesus. Os problemas da minha vida, da tua vida, trabalho, família, desemprego, enfermidade, muitas vezes faz em você tirar o foco de Jesus. Pedro ali começou a caminhar. Quando ele estava caminhando, olhando para Jesus, glória a Deus, ele estava seguindo. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. E muitas vezes somos eu e você. Quando em você, glória a Deus, quando a igreja, um novo convertido, glória a Deus, ele está com aquela fé, ele começa a caminhar. Os problemas estão de um lado, os problemas do outro, ele não está nem ligando. Glória a Deus. É ataque do lado, ataque do outro, e ele caminhando para Jesus. E muitas vezes, aí fazemos que nem Pedro. Deixamos de olhar para Jesus, olhamos o problema na minha, na tua vida, ou na vida do irmão, da irmã, esquecendo de olhar para Jesus, que é o foco. Glória a Deus. Aleluia. E ali quando Pedro começou a afundar, glória para Jesus, ele gritou para o Senhor Jesus: me socorra, Senhor. Jesus imediatamente pegou sua mão, sustentou e deixou Pedro afundar. Do mesmo jeito é você, quando você clama para o Senhor, quando você está naquele problema, glória a Deus, que ninguém vê, só você e Deus. Você clama ao Senhor e Ele segura a tua mão. Glória para Jesus. Agora, muitas vezes, você não consegue ver Jesus, por quê? Por causa da luta, por causa dos problemas que está acontecendo na tua vida. Só quem sabe dos problemas é você e Jesus. Porque seu problema, o meu problema, é maior do que o seu, ou o seu é maior do que o seu. Glória a Deus. Mas quando em você se esquece de olhar para o alvo de Jesus, a gente começa a afundar. Mas quando a gente clama, glória a Deus, o Senhor Jesus, Ele vem me salvar e te salvar daquela tempestade. Glória para Jesus. Na nossa vida também precisamos, todos nós temos um sonho de conquistar alguma coisa. Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma família, né? Todos nós temos um sonho. Mas a luta da vida, o vento é contrário, muitas vezes nos atrapalha. O vento é forte, a gente não consegue. Sempre de vento. Muitas vezes o vento nos traz para trás. Mas lembrando que Jesus está segurando a minha. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda Jesus não tinha entrado no barco. Glória a Deus. O mar estava lá no princípio. Imagina que Pedro estava mais seguro. Glória a Deus. Com o Senhor Jesus que pelo barco. Se Pedro estava segurado na mão de Jesus, estava tranquilo. E os outros discípulos estavam? Estava mais ainda perigoso sem Jesus naquele barco. As ondas não paravam de cessar. O vento não parava de soprar. Glória a Deus. E muitas vezes eles pensaram, deixa eu morrer também. Pedro não está lá. Glória a Deus. E quando Jesus pegou na mão de Pedro, glória a Deus. Aleluia. Glória para Jesus. E disse assim: homem de pouca fé. Porque ficou ânimo, homem, pouca fé. Muitas vezes, glória a Deus, quando Jesus morreu naquele dia lá, né, que ressuscitou no terceiro dia, ele fez uma promessa para os seus discípulos que ia voltar. E muitos acreditaram que o Senhor Jesus ia voltar. Mas teve um ainda que ficou sem acreditar.
Teve um Tomé que ele só acreditou quando viu. Glória a Deus. A nossa vida sempre tem um Tomé, né? De vez em quando eu sou um pouquinho Tomé, muitas vezes eu só acredito por ver. É normal. Isso é normal. Glória a Deus. Porque muitos têm uma fé maior do que o outro, não acreditou sem ver. Aí Jesus disse, até acreditou sem ver. Glória a Deus. Né? Deus seja louvado na vida que você vê. E muitas vezes a gente precisa tocar. Glória a Deus. Para a gente acreditar que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É difícil não acreditar. É acreditar numa coisa que a gente não vê. É isso? O vento a gente vê? Não vê o vento. A gente sente. Glória a Deus. A gente sente o vento vem no nosso rosto. Glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, só para adiantar, quando Jesus subiu no barco, glória a Deus, tudo mudou. Tudo foi mudança. Quando Jesus entrou no barco, ele acabou aquela tempestade que era contrário, que o barco não estava conseguindo prosseguir, aonde os seus discípulos estavam assustados, tremendo de medo, que é normal. O medo faz a gente tremer, faz a gente desacreditar muitas coisas, se é o Senhor Jesus ou não é. Glória a Deus. E quando Jesus entrou no barco, daquele discípulo, aí que ficou mais tranquilo. O barco estava seguro. Glória a Deus. Quando Jesus está no meio do teu barco, o barco está seguro. Glória a Deus. As ondas vêm, o vento vem. Glória a Deus. Vem assolando o barco, mas o barco não afunda. Glória a Deus. Imagine se Jesus entrasse naquele barco. Aquele barco, qualquer momento, podia ser afundado. Qualquer momento podia naufragar. Mas quando Jesus entrou no barco, acalmou. Glória a Deus, a tempestade. Glória a Deus. Tudo foi bonança. Aquele problema foi resolvido. Glória a Deus. Qual problema que você pensa na sua vida que você não acha que o Senhor Jesus pode resolver? Essa pergunta é para você hoje. Qual problema que você pensa que Jesus não pode resolver? Muitas vezes entrega o problema para o Senhor Jesus. Glória a Deus, eu não sei o teu problema. Não sei se é financeiro, não sei se é material, não sei se é espiritual, não sei se é enfermidade, não sei se é um filho, uma filha, entregar essa mão do Senhor Jesus, não sei. Eu acho que Jesus não pode resolver, não. Glória a Deus. Ele pode resolver. Agora depende de mim e de você. Não adianta você botar um problema na mão do Senhor e depois quiser tirar. Não, vou tirar da tua mão, Senhor, vou fazer por mim. Não. Glória a Deus. E se você entregou aquele problema do Senhor, deixe na mão do Senhor, Ele vai resolver. Ele pode resolver agora, daqui a 100 anos. O tempo não é meu, nem é teu, o tempo é de Jesus. Glória a Deus. O tempo é de Jesus. Nem é meu, nem é seu. Agora eu e você precisamos orar, pedir a Deus para resolver aquele problema. Não é deixar na mão do Senhor e esquecer de orar. Glória a Deus, eu sei que não é fácil, né? A gente tem a perícia de orar, é assim? Mas precisamos buscar o Senhor, porque o foco, a nossa aliança com o céu é a oração. E eu e você precisamos de oração. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, quando Jesus entrou no barco, acabou a tempestade, e aqui os discípulos reconheceram que era o Filho de Deus, porque ele tinha poder para acalmar toda a tempestade. Ele tem poder para acalmar toda a tua tempestade, todo o teu problema que você está passando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se lembra uma coisa, Noé, ele fez a arca. Noé, ele fez a arca. Mas quem foi os membros da arca foi o Senhor Jesus. Não foi Noé, cara. Fechou a porta da arca. Quem conduziu aquela arca foi o Senhor Jesus. E quem está conduzindo o barco é o Senhor Jesus. Glória a Deus. O barco vai parar onde ele quiser. A arca foi para onde
mas a arca não furou, nenhum animal morreu, nenhum animal morreu. Glória a Deus. Do mesmo jeito, aleluia, vou encerrar, nenhum daquelas pessoas, daquele barco morreu. E você não vai comer esse problema. Olha, no Senhor, bote a sua fé no Senhor. Muitas vezes a gente fica confuso e não sabemos se é o Senhor que está vindo em cima daquela tempestade, em cima do mar, não. Mas se a gente olhar direitinho, tirar o foco do Senhor Jesus, esquecer do vento, dos problemas que assolam a tua vida, o Senhor Jesus vai resolver o teu problema, amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Trouxe a palavra do Senhor, né? Não sou um pregador, mas sei dizer que Jesus salva, liberta e leva para o céu, né? Eu sei que cada um prega do seu jeito, é isso? Cada um prega do seu jeito, mas para Deus fazer, só precisa de uma palavra. Ele pode fazer uma palavra na minha e na tua vida, só basta você acreditar e parar de conversar e crer na vontade, amém? Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não conforme com esta era, por isso espera, em Deus espera. Amém, povo de Deus? Já são 9 horas, vamos ficar de pé, né? Que Deus abençoe o nosso presbítero, Fernando, né? Toda a sua família. Lembrando que terça-feira nós temos culto de doutrina, amém? E a senhora, justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e sempre vai ser o mesmo, Senhor. Pois em momentos, Senhor, das dificuldades, Senhor, que os discípulos enfrentaram, Senhor, aquele vento, aquele mar, Senhor, o Senhor chegou na hora certa e acalmou a tempestade, Senhor. Meu Deus, leva o teu povo em paz para as suas casas, Senhor. Eu não sei como é que se encontra, Senhor, os lares, Senhor, de cada um, Senhor, mas que o Senhor venha, Senhor, e acalme também todas as tempestades, Senhor, de nossas vidas, Senhor. Meu Deus, tudo isso eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe.